Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dele que diz assim: por que as pessoas têm dificuldades de encerrar ciclos, ou seja, aceita entender que tudo acaba, aceitar, né? Entender que tudo acaba, seja relacionamento, amizade. Então, meu querido, por que nós nos apegamos? Uns mais, outros menos. Uns vão aprendendo a desapegar e outros vão se apegando ainda mais. É dessa forma, dessa maneira que eu vejo. A gente se apega até as coisas. Então, a minha caneta. Viu? Devolve a minha caneta. Não tem gente que é assim? Tem gente que fica incomodada, né? A pessoa empresta a caneta para o outro. Tem uma caneta para emprestar? Tipo, estão assinando um livro de ata. Aí tá passando o livro de ata. Isso acontecia muito na época da escola, quando eu dava aula, então em ATPC, né? Que é a reunião dos professores. Às vezes tinha professor que ia lá e estava sem caneta, aí estava passando a lista para você assinar. E aí pegava a caneta e eu ficava observando. Será que vai devolver minha caneta? Não vai devolver minha caneta. Então a gente se apega às coisas. Eu fui aprendendo a me desapegar. Eu vejo, por exemplo, estou dando o meu exemplo, mas enquanto eu estou dando o meu exemplo, eu quero que você vá pensando. Quando eu olho para o André lá do ano 2000, por exemplo, eu vejo um cara, 2000 não, lá de 96, 97, que foi quando eu comecei a perder pessoas que realmente eram muito importantes para mim, tia, que era muito próxima. Então assim, quando eu olho para aquele André, lá de 96, 97, eu vejo um cara que se abalava demais com as mortes, demais, assim, ficava muito abalado. Hoje, é óbvio que eu fico triste, pelo amor de Deus, uma pessoa que a gente conhece, que a gente gosta, que morre, meu Deus do céu, é óbvio, mas não me abala mais como abalava antes. Então eu acredito que isso também entra numa questão de maturidade. Entra a gente entender que, né, tem coisas que vão de fato acabar. Tem situações que e não tem por que a gente ficar questionando. A gente ficar ali e não quer encerrar aquele ciclo e não quer aceitar aquilo. Tem coisas que não tem como não aceitar. Não tem. Não tem como não aceitar. Eu não aceito que a pessoa morreu. Então, assim como tem N situações que não adianta ficar se questionando por quê. Não vai levar a lugar algum. Então, por que aquele cara tinha que ter atropelado a minha filha? O que é uma situação terrível. Eu fico imaginando o que é uma mãe, né, ter que perder uma filha, por exemplo. Mas você concorda que não vai adiantar ela ficar questionando por que o cara teve que atropelar a filha dela? Por que ele bebeu e dirigiu? Não vai levar ela a lugar algum. Uma coisa é ela querer justiça. E tem que querer. E tem que lutar por justiça. Outra coisa é ficar questionando por que ele foi beber e dirigir. Então tem determinadas coisas que não vai levar a gente a lugar algum. Um término de relacionamento, quantas e quantas vezes eu vejo as pessoas se questionando, mas o que será que aconteceu? Como que pode? A pessoa falava que me amava, agora a pessoa terminou comigo. Como que isso? Como que aquilo? Como que assim? Como que assado? Gente, muitas vezes a gente não vai chegar a essa resposta, porque nem a própria pessoa tem. A pessoa só sabe que alguma coisa dentro dela mudou, entendeu?
Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu namoro um cara super bacana, trabalhador, batalhador, que é companheiro, que é legal, que é... porém algo dentro de mim em relação a ele mudou. Então, algo dentro de mim em relação a ele mudou. Nesse nível para sustentar uma relação amorosa. Algo dentro de mim comigo mesmo. De repente, eu sou uma pessoa que eu tenho saudade da vida de solteiro. Então, mistura tudo. Misturou dentro da pessoa, de repente, aquela saudade da vida de solteiro. É uma pessoa que gosta. É uma pessoa assim, é uma pessoa solta. É uma pessoa que, se hoje ela quiser pensar, quer saber? Eu quero pegar meu carro e hoje à noite eu quero ir lá na cidade tal, quero tomar um chopp tal, com a minha amiga. Então, ela não pode fazer isso quando ela namora. E não estou dizendo que está errado. Por quê? Porque o namorado vem com cheio de coisa. Você vai sair com os seus amigos? Então também vou sair com os meus amigos. Então, e ela começa a sentir falta disso, começa a sentir saudade disso, essa coisa de sentir que ela pode ir a hora que ela quiser, que ela não deve satisfação para ninguém, que se ela quiser ficar o dia inteiro dentro de casa também, no final de semana ela vai ficar. Então tem gente que vai sentindo essa falta, isso vai se misturando com o fato de que, apesar do cara ser bacana, ser legal, ser companheiro, uma pessoa admirável, mas eu já não estou enxergando mais ele também no nível amoroso como eu via antes. Eu já começo a sentir alguns desejos por outras pessoas. Então, de repente, olha só, esse monte de coisa dentro da pessoa faz com que a pessoa acabe terminando o relacionamento. Só que não existe uma explicação. Não, eu estou terminando com você por causa disso. Por A mais B, assim, assim, assado. Então, a gente tem que entender que muitas vezes não teremos respostas assim. Claro, em alguns casos, sim. A pessoa terminou comigo porque aprontou, a pessoa terminou comigo porque se envolveu lá com a estagiária na empresa e aí acabou me traindo. Agora lá tá com ela. Então, tem algumas situações que são óbvias, tá ali na nossa cara, e tem outras que não. E aí eu vejo a dificuldade da pessoa de encerrar aquele ciclo, porque parece que ela não tem. É mais fácil, às vezes, a pessoa encerrar o ciclo no caso da estagiária. Me traiu com a estagiária. Talvez seja doloroso ela entender, né? Ela se sente trocada, a autoestima dela vai lá embaixo, ela se sente apunhalada pelas costas. Então, é um sofrimento, mas ela entende que esse ciclo tem que ser encerrado. Que ela não tem por que ela voltar com esse cara. Se bem que tem um monte de gente que volta, né? Um monte de gente. Mas eu digo que encerrar ciclo, apesar de ser doloroso pela traição, mas fica mais fácil nesse caso. Num caso onde a pessoa às vezes termina comigo, terminou. Parecia que estava tudo bem e a pessoa terminou comigo. Não tem outra pessoa na jogada, não tem nada disso. A pessoa terminou comigo. Então, talvez nesse caso tenha mais dificuldade de eu querer encerrar o ciclo, porque parece que não faz sentido ela ter terminado comigo. Até ontem ela dizia que gostava de mim. Até ontem, quando a gente se falou, a gente se desligou dizendo eu te amo. Porém, você tem que entender que, por exemplo, a pessoa já estava com essas crises dentro dela. E não é por maldade. Talvez ela achou que isso fosse passar, que essa dúvida que ela sentia, essa vontade dessa vida de solteiro de novo, esse desejo que ela começou a sentir por outras pessoas, ela achou que fosse embora. E de repente ela viu que só estava aumentando e não estava indo embora. Então, as pessoas têm dificuldade de encerrar ciclos por causa disso, porque eu não tenho às vezes uma explicação clara e não vou ter. E porque nós nos apegamos. Então, óbvio, eu fiquei apegado àquele namorado. Eu fiquei com ele 3 anos, então é óbvio, eu desenvolvi uma rotina. Meu final de semana era daquele jeito, de manhã a gente se conversava, a gente trocava mensagem, trocava ideia. Então começa a dar uma angústia dentro da pessoa. Ela tem dificuldade de depois enxergar que o outro vai seguir a vida dele. E aí entra muitas vezes o ego, a posse. Olha lá, o apego está ligado à posse.
Eu fico meio que, parece que eu não me conformo de ver a pessoa com outra pessoa. Então parece que eu tenho essa dificuldade de encerrar, de entender que acabou. Por causa desse apego todo que a gente acaba desenvolvendo. Então, aprender, refletir sobre a arte do desapego acaba nos ajudando. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.